Uma juíza federal dirigia calmamente em direção ao casamento de sua sobrinha em Greenville, Alabama. Vestida de forma discreta, sem carro oficial ou escolta, seguia em seu modesto Honda Civic, como qualquer outra pessoa. Ao se aproximar da pequena cidade de Fairfield, percebeu um bloqueio policial à frente. 3 ou 4 oficiais estavam posicionados na estrada 78, e no centro deles, o sargento Dalton, com um uniforme impecável, fez um gesto com a mão para que ela parasse. Ela estacionou cuidadosamente ao lado da pista. "Senhora, para onde está indo?" perguntou ele com um tom sério. "Vou ao casamento da minha sobrinha", respondeu a mulher com serenidade. Dalton a analisou de cima a baixo, um olhar calculista. Era uma mulher afro-americana, elegante, com 52 anos, chamada Juíza Regina Carter. Então riu com um ar de superioridade. "Ah, então vai se divertir no casamento da sua sobrinha. Mas estava acima do limite de velocidade em nossa cidade e nem parece estar com o cinto direito. Terá que pagar uma multa." Enquanto ele puxava o bloco de infrações, Regina percebeu imediatamente a real intenção. Aquilo não tinha nada a ver com trânsito. "Oficial, não violei nenhuma lei de trânsito", disse ela calmamente. "Não. Tente nos ensinar a lei, senhora", respondeu Dalton, olhando para um dos auxiliares ao lado dele antes de voltar o olhar para Regina. "É hora de aprender respeito." De repente, o sargento agarrou seu braço com força. A pressão era dolorosa, mas Regina se manteve firme, controlando a raiva que brilhava em seus olhos, sem dizer uma palavra. "Ainda mantém essa postura desafiadora, hein?" debochou Dalton. "Já lidei com muitas como você. Hora de ensinar uma lição de verdade." Um dos auxiliares avançou. "Sargento, vamos levá-la à delegacia. Lá ela receberá o tratamento completo. Assim aprende a falar com um oficial." Dos policiais pegou a bolsa de Regina. "Suba no carro, senhora." Ela se afastou com firmeza. "Nem pense em me tocar, ou sofrerá as consequências." Dalton resmungou para outro policial. "Olha essa arrogância." Um dos auxiliares tentou segurá-la pelo ombro e empurrá-la em direção à viatura. Regina gritou, mas ainda não revelou sua identidade. Queria medir até onde os abusos de poder poderiam ir. Um dos agentes, visivelmente irritado, chutou a porta do carro. "Se acha importante, agora verá o que acontece quando falta respeito." A farda Regina compreendeu claramente a gravidade da situação e os limites que estavam dispostos a ultrapassar. Dalton, com os olhos cheios de raiva, gritou: "Já vi muitas como você passar por Fairfield. Quer desafiar a polícia hoje? Vamos mostrar como se faz. Levem-na à delegacia. Lá vamos ensiná-la." Apesar de tudo, a juíza Carter permaneceu em silêncio, decidida a não revelar sua identidade. Ela queria observar até onde o abuso de autoridade e a corrupção poderiam chegar. O sargento, frustrado, encarava uma mulher que havia sido agarrada, empurrada, humilhada e que ainda assim permanecia firme, digna, sem implorar ou gritar. Dalton pensou: "Quando chegarmos à delegacia, vou quebrar essa mulher teimosa." Mas aquela não era apenas raiva comum. Havia um ódio profundo, quase palpável, que parecia consumir o sargento por dentro. Dalton sorriu com desdém, convencido de que agora finalmente a faria falar. "Vamos ver quanto tempo esse silêncio dura na delegacia", murmurou, mais para si mesmo do que para ela. Ao entrarem na delegacia de Fairfield, Dalton gritou: "Cadê todo mundo? Hoje temos uma convidada especial que precisa de uma lição de humildade." A juíza permaneceu em silêncio, apenas observando as paredes desgastadas da estação. Notava como tratavam pessoas inocentes que nunca ousavam questionar a autoridade. Cada gesto, cada olhar parecia carregar o peso do abuso. Um dos auxiliares se inclinou para Dalton e sussurrou: "Chefe, quais acusações vamos colocar?" "Excesso de velocidade, cinto não afivelado, resistência à prisão."
Anote o que quiser. O importante é quebrar o espírito dela. Não faça muitas perguntas, respondeu Dalton, sem tirar os olhos dela. Regina ouvia atentamente, mas permanecia muda. Era como se quisesse que aquela história de abuso saísse de suas próprias bocas, tornando ainda mais evidente a injustiça. Dalton se jogou na cadeira, batendo uma caneta contra a superfície metálica da mesa antes de olhar de novo para ela. Nome, endereço, quem vai pagar sua fiança? Perguntou ele, agora mais irritado. O silêncio de Regina era sólido como uma parede. Dalton, impaciente, repetiu. Não ouvi. Qual é o seu nome? Ainda nada. A frustração do sargento explodiu. Ele golpeou a mesa com tanta força que o som ecoou por toda a delegacia. Eu perguntei, diga seu nome agora. Regina virou lentamente o rosto e respondeu com calma. Sou senhora Sarah Johnson, do Dalton. Arqueou uma sobrancelha, uma mistura de incredulidade e ironia. Ah, muito esperto, hein? Acostumada a enganar a polícia, mas cuidado. Um passo em falso e vai se arrepender. Sem mais cerimônias, ela foi empurrada para uma cela suja, onde já estavam 2 mulheres. Uma delas olhou curiosa e perguntou. Amiga, por que te prenderam? Sarah esboçou um leve sorriso, mas não respondeu. Apenas observava, absorvendo cada detalhe do sistema podre ao seu redor. Se uma juíza federal podia ser detida sem motivo, imaginava facilmente o que acontecia com os cidadãos comuns. Ela se acomodou em um canto escuro da cela, mantendo-se alerta, absorvendo cada conversa e cada gesto corrupto. Enquanto isso, Dalton começou a redigir um falso relatório. Ponha acusações de desordem pública, resistência à prisão e conduta imprópria. Ordenou, batendo com força no arquivo. Processa isso rápido. Um dos auxiliares hesitou. Mas, sargento, não temos provas reais para essas acusações. Dalton riu, sem paciência. Aqui na delegacia não precisamos de provas. Nós as inventamos. Pouco tempo depois, um auxiliar entrou e segurou Sarah pelo braço, pronto para levá-la ao interrogatório. Mas, no instante em que Dalton se preparava para continuar seu abuso, uma voz firme ecoou pelo corredor. O que está acontecendo aqui? Todos se viraram. Na porta estava o capitão Jerome Williams, cuja reputação era ligeiramente melhor que a dos outros oficiais. Ele franziu o senho ao perceber o estado da mulher. O que houve? Perguntou, olhando de maneira crítica para Dalton. Nada, capitão. Apenas uma cidadã de Greenville que se acha esperta demais. Estamos ensinando respeito, respondeu Dalton, tentando manter a confiança, mas com nervosismo visível. Capitão Williams analisou Sarah com atenção. Havia algo nela que não condizia com uma cidadã comum. Sua postura, serenidade e compostura denunciavam força e controle. Quais são as acusações contra ela? Perguntou Williams, percebendo que Dalton estava desconfortável. Chefe, ela estava acima do limite de velocidade e reagiu de forma hostil durante a abordagem, respondeu Dalton, visivelmente irritado. Williams se aproximou de Sarah. Senhora, qual é o seu nome? Ela permaneceu em silêncio, firme. Dalton soltou uma risada nervosa, desconcertado por sua resistência. Capitão, ela nem quer revelar o nome verdadeiro. Está mentindo desde que a trouxemos, disse Dalton irritado. Williams, agora em alerta total, deu uma ordem firme a um dos auxiliares. Coloquem-na em uma cela separada. Quero interrogá-la. Pessoalmente, Dalton ficou surpreso, mas Williams manteve a postura firme. Eu mesmo vou cuidar disso. Seguindo a ordem do capitão, Regina foi transferida para outra cela ainda menor e mais isolada. Ao olhar ao redor, notou um banco quebrado em um canto e o ar carregado de um cheiro de desespero. Ali, mais do que nunca, ela enxergava o verdadeiro rosto do sistema corrupto. Cada segundo naquele lugar confirmava como a justiça havia sido reduzida a papéis e jogos de poder.
De repente, um auxiliar entrou correndo, ofegante. Capitão, há uma frota de veículos pretos lá fora. Williams franziu a testa, tenso. Que tipo de veículos? Carros do governo federal, senhor, respondeu o auxiliar nervoso. Dalton se levantou rapidamente. Ao ver os veículos, seus olhos se arregalaram de surpresa. Ele voltou apressado até Williams e sussurrou algo. O que está acontecendo? Quem chegou? Perguntou Williams, já irritado. O auxiliar, tremendo, respondeu. Senhor, o procurador-geral dos Estados Unidos. O rosto de Dalton ficou pálido como cera e Williams imediatamente entrou em alerta máximo. Agora a situação havia atingido o nível federal mais alto. O procurador-geral entrou na delegacia, sua presença dominadora, enchendo o ambiente. Com um olhar cortante, dirigiu-se a Dalton. Sargento Dalton, que tipo de operação é essa? Que você está conduzindo aqui? Nada de extraordinário, senhor. Apenas trabalho policial de rotina. Gaguejou Dalton, tentando parecer confiante. O procurador-geral pegou o registro de prisão e leu atentamente. O senho se franziu profundamente ao analisar os documentos. Em seguida, dirigiu o olhar para as celas. Quem é a mulher que foi detida? Perguntou firme. Apenas uma alvoroçadora que não colaborou durante uma abordagem de trânsito, respondeu Dalton, tentando se justificar. E vocês têm provas legítimas dessas acusações? Questionou o procurador-geral com autoridade absoluta. Quero respostas claras. Alguma prova concreta? Dalton se viu completamente encurralado. O procurador-geral avançou diretamente até a cela e, com voz firme, dirigiu-se à mulher. Senhora, qual é o seu nome? Pela primeira vez, Regina sorriu levemente. Com voz calma, mas carregada de dignidade, respondeu: Sou a honrável juíza Regina Carter, Corte Federal do Distrito Norte do Alabama. Um silêncio profundo tomou conta do lugar. Todos os oficiais, mesmo os mais ousados, sentiram o peso daquela revelação. O que antes era abuso de autoridade, agora se transformava em flagrante constrangimento diante da presença da mais alta representação do sistema judicial federal. O silêncio absoluto tomou conta da delegacia. Todos ficaram pálidos. As mãos e pernas de Dalton começaram a tremer. Os demais auxiliares estavam em estado de choque. O chão parecia desaparecer sob os pés do sargento. A mulher que ele acreditava ser apenas mais uma afro-americana a quem poderia intimidar era, na verdade, a juíza federal responsável pelos casos de todo o Distrito Norte do Alabama. Não se tratava de uma cidadã comum. Era a honrável juíza Regina Carter, a mesma que ele havia agarrado na rua, cujo carro foi chutado e que foi confinada como uma criminosa comum. Quando a verdade veio à tona, o caos se espalhou pela delegacia. Os auxiliares ficaram paralisados. O procurador-geral lançou um olhar duro a Dalton. Sargento Dalton, como ousa apresentar acusações falsas contra uma juíza federal? Dalton tentou se explicar, mas antes que pudesse dizer uma palavra, Capitão Williams, que estava próximo, interrompeu. Eu já disse que havia algo errado neste caso. Agora Dalton estava completamente isolado. A juíza Regina Carter, com voz calma e firme, pronunciou sua sentença. Sargento Dalton, sua carreira nas forças de segurança chegou ao fim. Você está preso por violação de direitos civis, detenção ilegal e abuso de autoridade. Ao ouvir isso, Dalton sentiu como se não conseguisse respirar. Os demais agentes desviaram o olhar. O capitão Williams não hesitou. Auxiliar Johnson, proceda com a prisão e leia os direitos dele. Mas, naquele momento, Dalton tirou um documento, dobrado do bolso, sorrindo de forma provocativa. Esperem, meritíssima. Olhem isto primeiro e então façam o que quiserem. Ele mostrou o papel. O procurador-geral e a juíza Regina Carter analisaram atentamente. Dalton explicou. Esta é minha solicitação de aposentadoria. Apresentei há 3 dias, então,
Por mais que queiram, não poderão cortar minha pensão. Um silêncio absoluto tomou a delegacia. A juíza pegou o documento e examinou cuidadosamente. O procurador-geral franziu o senho e olhou firme para o capitão Williams. Verifique se este documento é legítimo. Williams conferiu nos registros do sistema e levantou a cabeça. Senhor, é autêntico, mas a aposentadoria só entraria em vigor dentro de uma semana. Isso significava que Dalton ainda era um oficial ativo quando cometeu os crimes. Agora, ele perderia a pensão e enfrentaria processos criminais federais. A juíza Regina Carter olhou diretamente nos olhos dele. Sua nova residência será a mesma classe de cela em que você colocou pessoas inocentes. O procurador-geral assentiu. Quando 2 auxiliares avançaram para efetuar a prisão, Dalton tentou jogar sua última carta. Esperem, meritíssima. Eu não sou o único envolvido. Acham que toda a culpa é só minha? Ele apontou para outros oficiais na delegacia. Metade deles estava envolvida no esquema. Este plano vinha sendo executado há anos, confessou ele. Vários agentes ficaram pálidos. O capitão Williams começou a observá-los um por um, percebendo a dimensão da corrupção. A juíza, Regina Carter, olhou para o procurador-geral. Precisaremos limpar completamente este departamento. Nenhum dos envolvidos será poupado. O clima estava carregado, a tensão quase tangível. O que antes parecia um dia comum na pequena delegacia de Fairfield se transformara em uma demonstração de justiça e poder, mostrando que mesmo os abusos mais audaciosos poderiam ser expostos e corrigidos. Ninguém ficará impune. Como você recomendar, meritíssima, respondeu o procurador-geral. Todos serão responsabilizados. Naquele instante, parecia que um raio havia atingido a delegacia. Do lado de fora, jornalistas locais que haviam seguido a comitiva federal começaram a montar suas câmeras, percebendo que algo enorme estava acontecendo. Assim que souberam que todo um departamento de polícia estava sendo investigado por violações de direitos civis, começaram a transmitir ao vivo. Um SUV preto parou em frente ao prédio e dele desceu o agente especial responsável pelo FBI. Observava a cena. Agentes federais, policiais locais e repórteres. Quanto tempo essa corrupção vinha acontecendo? Perguntou ao procurador-geral. O procurador-geral e a juíza Regina Carter trocaram olhares graves. Ela se voltou diretamente para o agente. Agente Davis, essa investigação precisa ir muito mais a fundo. Suspeito que este padrão de abusos ultrapassa este departamento. O capitão Williams trouxe um volumoso dossiê e entregou à juíza. O documento continha provas de má conduta que se estendiam até o gabinete do xerife do condado e até mesmo à promotoria. Aqui estão todas as práticas corruptas documentadas, disse Regina Carter, dirigindo-se aos agentes do FBI. Isso é muito maior do que imaginávamos. Os presentes sentiram o peso da situação. O procurador-geral tomou a palavra. Vou convocar uma força-tarefa federal para investigar violações de direitos civis em todo o condado de Jefferson. Todo oficial e funcionário que participou deste abuso sistemático enfrentará acusações federais. A delegacia inteira ficou boquiaberta. Pela primeira vez, alguém desafiava publicamente uma rede de corrupção tão extensa em nível local. A notícia da investigação federal rapidamente se espalhou. As emissoras nacionais, CNN, NBC e Fox News, cobriram a história da juíza federal, que expôs a corrupção policial infiltrando-se no próprio sistema. Até a governadora do Alabama foi informada e, diretamente da capital, deu ordens para plena cooperação com a investigação federal, garantindo total transparência. Na semana seguinte, mais de 30 policiais, 8 auxiliares do xerife, 2 promotores adjuntos e diversos funcionários municipais foram presos em todo o condado de Jefferson. A estrutura de poder que sustentava a corrupção começou a desmoronar.
A comunidade local, que por décadas havia vivido sob medo e abusos, começou finalmente a se manifestar. Cidadãos compartilharam histórias de assédio, prisões injustas e abusos encobertos. As ações da juíza Regina Carter não apenas expuseram um departamento de polícia corrupto, mas desmantelaram uma rede inteira de abusos que aterrorizava a população. Agora, no condado, respirava-se um novo clima de responsabilidade, transparência e justiça verdadeira. O medo que mantinha os cidadãos em silêncio deu lugar à esperança de que o sistema poderia funcionar para todos. A juíza Regina Carter havia provado que quando alguém com autoridade, coragem e integridade se levanta, é possível mudar até as estruturas mais enraizadas de injustiça. Enfrentando a corrupção, até os sistemas mais enraizados podem se transformar. No Tribunal Federal de Birmingham, a juíza Regina Carter retomou suas funções habituais, agora com o respeito de todos, fruto de sua coragem ao arriscar sua própria liberdade para desmascarar a injustiça. A cerimônia de casamento que ela pretendia acompanhar naquele dia havia sido adiada devido à investigação. Mas quando finalmente aconteceu 2 meses depois, toda a comunidade celebrou não apenas a união dos noivos, mas também a coragem da juíza que transformou suas vidas. Em seu escritório, Regina mantinha emoldurada a primeira página do jornal. Do dia seguinte aos arrestos, com a manchete: "O valor de uma juíza federal expõe décadas de corrupção policial, mais de 30 funcionários presos." Ela havia aprendido que, às vezes, os mais poderosos precisam se permitir parecer vulneráveis para revelar a verdade. Que a justiça não exige apenas trajes formais ou símbolos de autoridade, mas também a disposição de se colocar ao lado daqueles que não têm voz. O ato de coragem de Regina Carter se tornou um símbolo de integridade, inspirando cidadãos, colegas de profissão e toda a comunidade a acreditar que é possível lutar contra abusos, mesmo quando parecem invencíveis. Uma única pessoa, com coragem e convicção, pode acender a luz da justiça onde reinava a escuridão da impunidade. A história da juíza que ousou desafiar um sistema corrupto continuaria a ecoar por gerações, lembrando a todos que a verdadeira autoridade não vem do medo, mas da ética, da coragem e do compromisso inabalável com a verdade.